Boa noite. Estamos aqui para mais uma gravação de um programa, do Programa de Capacitação Técnica. Estamos aqui contando com o apoio do Ishi Ar-Condicionados. É um cara bastante capacitado no assunto, ele se inteira bastante no assunto e é um conhecedor do assunto de ar-condicionado automotivo. Então, agradecendo a presença de vocês, telespectadores, que estão aí assistindo o programa. Esperamos que esse programa tenha uma grande valia no conhecimento no dia a dia de vocês. E ele vai também falar sobre alguns mitos que existem no ar-condicionado automotivo, sobre algumas coisas que existem aí. E ele tem um conhecimento técnico bastante grande. E eu tenho certeza que vai ser de grande valia para quem está assistindo o programa. Então, eu agradeço aí o pessoal que aposta no programa de capacitação técnica. A gente está aprendendo dia a dia as gravações. No decorrer do processo aí, ocorreu alguns impasses aí, mas a gente veio acertando. Os últimos aí está sendo de grande proveito, eu tenho acompanhado todos e espero que vocês tenham um ótimo proveito essa noite e contamos com a presença de todos. Meu muito obrigado. Boa noite, meu nome é Mário, o pessoal me chama de Ishi e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre ar-condicionado, sanar algumas dúvidas de algum pessoal, falar como funciona o sistema, tirar algumas dúvidas sobre mitos. Então, no decorrer desse período, nós vamos tratar sobre esse assunto, ar-condicionado automotivo. Hoje nós vamos falar como funciona, o que é o circuito de ar-condicionado ciclo vapor, ou também chamado ciclo de ar-condicionado Carnot. Esse sistema foi bolado, ele foi projetado há mais de 200 anos atrás. Ele é composto basicamente por 4 componentes, que fazem um equipamento, que retira calor de um ambiente e transporta para outro ambiente. No nosso caso, na linha automotiva, esse equipamento, esse sistema, ele vai ser usado para quê? Retirar calor de dentro do carro, do habitáculo, e transferir esse calor para a rua. Então, aquele termo que a gente usa assim, o ar-condicionado não gela, claro, isso é muito popular, é muito, vamos dizer assim, é um termo que não está bem correto. O mais fácil da gente entender é que o ar-condicionado retira calor de um ambiente e transporta para outro. Então é uma máquina, um equipamento de transportar calor. No sistema de ar-condicionado automotivo, ciclo vapor, nós temos 4 componentes básicos. Qualquer sistema de ar-condicionado automotivo vão ter essas 4 peças. Se você abrir o capô de um carro, de um trator, de um avião, monomotor, bimotor, de hélice, você vai encontrar esses componentes aqui. Vai começar pelo compressor. Compressor tem várias formas construtivas, mas a função principal dele é transformar um movimento rotativo em pressão e temperatura no fluido refrigerante. Então ele converte energia e transforma essa energia em pressão e temperatura para o fluido refrigerante. Depois do compressor, o fluido refrigerante sai do compressor na forma vapor quente e vai para o condensador. Essa é uma das peças mais importantes do veículo, principalmente na linha agrícola e veículos fora de estrada. A sujeira pode danificar bastante o componente. Aqui, no condensador, ocorrerá o processo de condensação. O que é a condensação? É a transformação do vapor em líquido. Aqui o fluido refrigerante se transforma, ele sai fluido quente do compressor, transforma-se em um líquido morno no condensador. Após esse componente, ele segue para o filtro secador, que é um acessório, e depois do filtro secador ele vai para a válvula de expansão, que é um dos segredos do sistema de ar-condicionado. Muita gente não entende como é que isso aqui funciona. O fluido refrigerante chega aqui na válvula de expansão, no estado de líquido morno, sob pressão, passa por um orifício, uma restrição, uma obstrução, e logo depois ele perde pressão. Após vencer esse obstáculo, essa resistência, ele perde pressão. Quando ele perde pressão, ele perde também temperatura. E ele fica apto a passar para o 4º componente, o evaporador. O fluido refrigerante que saiu da válvula de expansão, já com uma temperatura muito baixa, cerca de 0 grau, ele entra no evaporador e esse fluido refrigerante que está muito frio recebe ar morno, ar quente, ar de dentro do carro, ar da rua,
um ar aí na temperatura de 20, 30 graus. E esse calor faz com que o fluido refrigerante que está dentro do evaporador absorva esse calor e transforme o líquido em vapor. O fluido refrigerante se transforma de novo aqui no evaporador, de líquido frio para vapor frio. E este vapor frio retorna para o compressor. São 4 etapas que o fluido refrigerante tem que passar. Na linha automotiva, nós vamos encontrar basicamente 2 modelos de sistema de ar-condicionado. O tradicional sistema com válvula de expansão. Esse talvez domine aí 80%, 90% do mercado. A maioria dos sistemas é assim. Trabalha com um compressor, um condensador, um filtro secador, uma válvula de expansão, finalmente o evaporador. Então esses componentes aqui são encontrados na maioria dos carros com ar-condicionado. Porém existe um outro sistema que é encontrado muito na linha Ford, alguns GM, alguns Fiat, alguns Volkswagen também usam, enfim, Chrysler. É um sistema, alguns chamam de sistema americano. Ele também tem um compressor, tem um condensador, porém, ele já não tem um filtro secador na saída do condensador. Ele tem aqui um tubo de orifício calibrado. Algumas pessoas chamam de canetinha, mas ele é um tubo de orifício calibrado. Aqui ocorre a perda de pressão do fluido refrigerante e aqui começa a transformação do fluido. Ele chega aqui no estado líquido, sob pressão, passa por um orifício calibrado de cerca de 1,1 até 1,8 milímetros de diâmetro. Aqui, quando o fluido vence esse orifício, ele perde pressão, se expande, e nesse momento ele entra direto no evaporador, onde ele absorve calor do ar que vai para dentro do carro. Esse calor é absorvido pelo fluido refrigerante, que aproveita esse calor e muda de estado, passando para o estado de vapor. Este vapor segue adiante e se não houver total transformação desse vapor, desse líquido em vapor, parte do líquido vai ficar presa no filtro acumulador. Esse filtro é uma proteção para que jamais retorne líquido para o compressor. Esse sistema é muito seguro, funciona tão bem quanto o outro. Olha só, aliás, são muito parecidos. Ambos têm compressor, condensador, ambos têm evaporador. A diferença básica está na posição do filtro secador e do elemento de expansão. O sistema mais tradicional, chamado de europeu, tem uma válvula de expansão e essa válvula de expansão ela é dinâmica, ela fica o tempo todo movimentando um spool, um pistão. Já o sistema americano, ele tem o tubo de orifício calibrado, que não, ele é totalmente estático, é um orifício, é uma passagem fixa, não há movimento. Ambos produzem o mesmo resultado. São escolas diferentes, são modelos diferentes e os veículos podem vir equipados com qualquer um desses dois. Fluido refrigerante. Muitas pessoas chamam o fluido refrigerante de gás. Gás é o estado que ele fica. Geralmente no carro, ele pode ficar no estado gasoso ou líquido. O nome correto é fluido refrigerante. E qual fluido refrigerante que a gente usa hoje? Os carros desde 97 passaram a utilizar o fluido refrigerante chamado R134A. Esse fluido não foi escolhido à toa. Na época, deixamos de usar o fluido chamado R12, porque quando esse fluido R12 vazava para a atmosfera, ele era um grande problema. Ele até hoje, se alguém utilizar e jogar ele na atmosfera, ele vai causar buracos na camada de ozônio. E isso afeta o clima no planeta. Desde 1997, a maioria das montadoras do Brasil adotou o fluido refrigerante R134A, por questões ecológicas. Porém, muitas pessoas imaginam que esse fluido ele é ecológico, e ele não é. Para vocês terem uma ideia, se eu largar na atmosfera 1 quilo desse fluido refrigerante, equivale à mesma coisa que eu pegar
e jogar na atmosfera cerca de 1,430 1.430 quilos do fluido CO2. Isso mesmo, CO2. E esses fluidos, eles aumentam, eles acentuam o problema do efeito estufa na Terra. Então, você que já viu algum colega jogando fluido refrigerante fora, talvez o colega esteja, não saiba o mal que ele está fazendo, tanto para o meio ambiente, quanto para o bolso dele, porque é possível recuperar o fluido refrigerante. Purificar ele, separar o óleo, tirar a umidade e revender ele para o cliente. Isso, além de ecológico, vale a pena. Fluido refrigerante, o R134, hoje no mercado você vai encontrar diversas marcas, muitos preços diferentes. Uns chegam a custar o dobro um do outro, mas vocês têm que tomar cuidado. Muitos fluidos refrigerantes são verdadeiros blends, são misturas de gases, que podem ser até gases hidrocarbonetos, derivados do petróleo, que pegam fogo, misturados aqui dentro. Ou até outros fluidos que causam pressões muito elevadas. Então, às vezes, a embalagem diz R134A, mas cuidado, porque muitos fluidos que andam por aí estão contaminados e podem causar problema para o seu cliente e para suas ferramentas. O fluido refrigerante não gasta, não fica velho, não fica fraco, ele não tem prazo de validade. Então, outro item assim muito comum em oficina é o pessoal pensar assim, vamos dar uma carguinha de gás no carro, vamos completar a carga de gás. Isso é muito comum fazer em oficina. Porém, se o fluido refrigerante não gasta e não fica velho, se o carro tiver menos fluido refrigerante, é possível que haja um vazamento. Então, o correto para você ganhar dinheiro e o seu cliente ficar mais feliz é você detectar o vazamento, sanar o vazamento e aí sim colocar a carga de gás recomendada, com uma balança. Os colegas que estão começando a trabalhar com ar-condicionado automotivo, reparação, conserto ou até instalação, não devem reaproveitar essa garrafa, esse bujão de fluido refrigerante. Quando ele estiver vazio, o correto é você pegar essa embalagem, furar ela e descartar ela como sucata de aço. Tá? Porque alguns colegas podem pensar em encher ela com ar comprimido, né? Ou colocar um outro fluido lá dentro. Vocês têm que tomar cuidado porque essas garrafas, elas têm uma espécie de uma vedação, um selo, um lacre de segurança. E esse lacre se rompe com cerca de 16 bar de pressão, ou seja, 230 PSI. Então, se o colega inventar de encher isso aqui, pode causar um acidente. Não reaproveite essa garrafa para isso. Para quem vai começar a trabalhar com ar-condicionado automotivo e não quer jogar fluido refrigerante na atmosfera, esses são alguns dos equipamentos básicos para você trabalhar corretamente. Desde um manifold, que pode ser analógico, ou pode ser um manômetro, um manifold digital. Não há necessidade de ser digital, mas já existe no mercado. Você também precisa ter o quê? Uma bomba para recolher o fluido refrigerante do carro. Precisa ter um reservatório para recolher esse fluido refrigerante. Uma balança eletrônica para que você possa pesar o fluido refrigerante que você recolheu e também pesar o fluido refrigerante que você vai colocar de volta no carro. Isso com precisão. Você precisa ter uma bomba de vácuo e não um motorzinho de geladeira. Uma bomba de vácuo de duplo estágio, pelo menos de 5 CFM, 140, 160 litros por minuto a vazão dela. E para achar vazamentos, você precisa ter um cilindro de nitrogênio. Você vai utilizar uma pressão de até 20 bar, 300 PSI, para achar vazamento. Então, esses são alguns dos componentes básicos para você trabalhar com ar-condicionado. Alguns colegas podem optar por comprar uma máquina dessa. Isso aqui é uma estação recicladora de fluido refrigerante. Não pensem que ela vai fazer tudo sozinha. Ela é uma ferramenta utilizada para diagnose e até execução. Porém,
ela não faz tudo. Aqui nós temos uma estação que vai fazer o quê? Ela vai monitorar as pressões do veículo através dos manifolds. Com essa estação eu também posso recolher o fluido refrigerante. Quando eu recolho esse fluido refrigerante, eu posso separar o óleo que vem junto com o fluido, que é um pouco de óleo, às vezes 20, 30 ml de óleo apenas. Separa esse óleo, ele fica separado num reservatório. Posso pesar o fluido refrigerante que veio do carro. Posso também depois fazer vácuo com essa máquina, porque ela tem uma bomba de vácuo própria para isso. Com essa máquina eu posso recolocar óleo no carro, o óleo junto com o fluido refrigerante. E por fim, essa máquina vai dosar em gramas a quantidade de fluido refrigerante no carro. Bom, não pensem que isso é tudo no ar-condicionado. Infelizmente, a gente vê alguns colegas comprando um equipamento desse, que é excelente, porém, imaginam que agora vão fazer tudo em ar-condicionado. Isso é só uma parte do processo. Muito bom para você não desperdiçar fluido refrigerante, mas a manutenção vai muito além disso. Vamos ver como é que nós podemos entender melhor o sistema de ar-condicionado. Por exemplo, para o cliente, o ar-condicionado às vezes se resume apenas a um botãozinho no painel. Mas por trás desse botãozinho do comando do ar-condicionado, nós temos vários componentes. Aqui nós temos uma caixa de ventilação, uma caixa evaporadora do Astra, mostrando o corte, né, de como funciona o sistema. Então vamos ver aqui, ó. Quando o cliente aciona a ventilação e aciona o botão do ar-condicionado, o ar pode entrar ou da rua ou de dentro do carro, se o reciclo estiver ligado. Esse ar vai direto para um ventilador. Esse ar vai insuflar, vai ser empurrado para o evaporador. Aqui nesse evaporador, este ar que entra com uma temperatura ambiente, esse ar entra aqui e troca calor com o fluido refrigerante, que nessa situação está a 0 grau. O ar perde calor e esse ar frio, ele vai passar por dentro da caixa evaporadora. Numa situação mais simples, o ar frio vai sair pelos difusores e vai chegar até o difusor central do painel, onde nós vamos medir a temperatura. Para o cliente é basicamente isso. Porém, algumas pessoas talvez não saibam que é possível também usar o ar quente junto com o ar condicionado. Mas como é que pode? É que o ar quente do carro, ele não depende do fluido refrigerante. O ar quente do carro, ele é acionado, ele utiliza a água quente do motor, do sistema de arrefecimento do carro. Aqui nós temos 2 tubos que são ligados ao sistema de arrefecimento, a água do motor, a água de arrefecimento do motor. Essa água quente, quando está aquecida, a 60, 70, 80 graus, 90 graus, essa água quente entra por essa tubulação sob pressão, invade um radiador que fica dentro da caixa evaporadora e esse radiador fica quente na temperatura do motor, 60, 80, 90 graus. Essa água fica aquecendo o radiadorzinho. Quando nós acionamos o ar quente do carro, eu faço com que portinholas desloquem parte desse ar frio, que já foi refrigerado, parte desse ar pode passar por dentro do radiador quente e misturar, temperar um pouco desse ar. O que vai resultar aqui no difusor em 2 massas de ar, uma massa de ar frio, uma massa de ar quente, que vão dar uma temperatura mais agradável para o motorista, né? Então é comum, se o ar-condicionado estiver muito frio, o cliente pode, em vez de ficar ligando e desligando, ele pode simplesmente dosar a temperatura no botão do aquecimento. Outra função bastante interessante, que às vezes é bom alertar o cliente na entrega técnica do veículo, é que ele pode usar a função de desembaçar o vidro dianteiro com o ar-condicionado. Basta ele colocar
o seletor do fluxo de ar para o para-brisas, ligar a ventilação e ligar o ar-condicionado. Assim, aquele ar que vai sair no para-brisa é um ar com baixa temperatura e com baixo teor de umidade, ou seja, um ar frio e seco. Esse ar frio e seco vai encostar no vidro do para-brisa. Por dentro, o ar dentro do carro, ele está um pouco mais aquecido que o ar da rua. Então é fácil haver a condensação da umidade interna do carro no para-brisa e o vidro fica totalmente embaçado. Quando a gente liga o ar-condicionado e eu jogo aquele ar frio e seco no para-brisa, por dentro, esse ar frio e seco começa a captar a umidade do vidro e o vidro fica totalmente desembaçado em segundos. Essa função é muito útil e segurança, né? A gente tem que salientar isso para o cliente. Às vezes ele tem um equipamento de ar e não sabe usar. Essa situação vale, inclusive no inverno, hein, pessoal? Tá chovendo, tá frio, o cliente está dirigindo de noite numa serra, com chuva, o vidro começou a embaçar, liga o ar-condicionado e para o cliente não morrer de frio, o que ele vai fazer? Dosar também o ar quente. Os botões que estão aqui nesse comando podem ser acionados todos ao mesmo tempo, não há problema nenhum. Não vai estragar nada. Claro que ninguém vai forçar com um alicate, porque isso aqui é tudo de plástico. Mas eu posso usar qualquer combinação sem problema nenhum. Outra função interessante é o reciclo. O reciclo foi feito para ser utilizado, pessoal. Algumas pessoas não usam o reciclo porque disseram, alguém falou para eles que isso faz mal, estraga ou até deixa o ar viciado dentro do carro. Vamos entender o que é esse reciclo. Quando você aperta esse botãozinho da setinha aqui, chamada recirculação, ou em alguns casos, máxima eficiência, esse botãozinho vai acionar uma portinhola. Esta portinhola aqui, ó. Pode ser para um acionamento elétrico, pneumático, cabo de aço, enfim, mecânico, mas a função é a mesma. Ela aciona uma portinhola, que é a coleta de ar externo ou interno. Muito bem. Se nós utilizarmos somente ar interno, ou seja, não pego mais ar da rua, fico só recirculando o mesmo ar dentro do carro, com o ar-condicionado ligado, toda vez que o ar passa pelo evaporador e sai no difusor, esse ar sai cada vez mais frio e mais seco. Excelente. Porém, após alguns minutos, talvez meia hora, uma hora, isso depende do dia e da quantidade de pessoas dentro do carro, o teor de umidade no interior do veículo começa a cair. E para nós é confortável que o teor de umidade, a umidade relativa dentro do carro, a umidade relativa do ar dentro do carro, fique entre 30% e 80%. Abaixo desse valor, começa uma irritação. As pessoas sentem irritação nos olhos, nariz e garganta. Então, resumindo, se você está acostumado a usar o reciclo, não há problema, ele foi feito para ser utilizado. Porém, em longas viagens, meia hora, uma hora ou mais de uso, com esse botão ligado e o ar-condicionado ligado, o ar no carro tende a ficar no interior da cabine cada vez mais seco. E isso pode causar irritação em algumas pessoas. Por isso, carros mais modernos, algumas marcas, alguns modelos, você aciona o botão do reciclo e 20, 30 minutos depois ele se desliga sozinho, justamente para que o ar não fique seco demais dentro do carro. Vale a dica, então, utilize, mas saiba por que você está usando. Bom, outra função do reciclo é que se você está só pegando ar externo, para evitar que o interior do carro fique com ar viciado, um ar muito seco, né, como alguns falam, tudo bem, você pode usar o ar da rua. Porém, quando você estiver numa estrada, viajando atrás de um caminhão, de um ônibus, você vai começar a sentir cheiro de óleo diesel queimado, né, aquela fumaça. Isso também é desagradável. Por isso, o reciclo também está aí para ser utilizado. Ó. Você pode apertar esse botão. A portinhola vai parar de pegar ar da rua e ele vai fazer a recirculação do ar. Alguns modelos de carros já têm esse sistema automático, com sensores que detectam o teor de monóxido de carbono muito elevado e as portinholas se fecham automaticamente.
Alguns modelos atuais já possuem esse dispositivo. Aí o cliente não precisa mais ficar controlando, liga ou desliga a recirculação. Isso ocorre automaticamente. Aproveitando essa caixa do Astra aqui, vamos falar sobre o filtro antipólen. Olha só, isto é um filtro antipólen, um filtro de partículas, filtro de cabine. Esse filtro também faz muito sucesso nas oficinas. Que bom, né? O pessoal troca bastante isso aqui, espero que troque mais ainda, porque ele foi feito para isso. É uma peça descartável, com prazo de validade. A partir do momento que a gente usa a ventilação do carro, se o seu carro tiver filtro de cabine, o ar vai passar por ele, independente do caso de você usar o ar-condicionado ou não. O ar forçado, a ventilação forçada, vai passar por esse filtro. Esse filtro satura. Recomendação de troca dele, claro, depende muito do uso. Mas algumas montadoras sugerem a troca dele a cada 6 meses. Esse período pode ficar mais reduzido se você utiliza estrada de chão, poeira, né? E cidades muito congestionadas, inclusive pode ser substituído. Alguns carros têm esse filtro colocado dentro da caixa de ventilação, que é o caso do Palio, o caso do Astra, vários outros modelos. Alguns carros têm este filtro na parte externa do carro. Ou seja, ele fica, muitas vezes o acesso dele é por fora do carro, você tem que abrir o capô dele para substituir. O fato é que esta peça deve ser substituída com uma certa frequência. Não poupe e nem tente ficar soprando ela, limpando, isso aqui é para trocar. Hoje no mercado nós encontramos basicamente 2 tipos de filtro antipólen, ou filtro de cabine, né? Os filtros de fibra sintética. Ele não pode ser um filtro de papel de celulose, ele é uma fibra sintética. São os mais comuns e mais baratos. Esses filtros, claro, eles têm uma certa vida útil, como eu falei, devem ser substituídos a cada 6 meses, ou anualmente, isso depende muito do uso. Um outro tipo de filtro que existe no mercado é o filtro chamado carvão ativado. Ele tem 3 camadas filtrantes. 2 camadas de papel de fibra sintética, e uma camada de carvão ativado. Este filtro, apesar de um pouco ser mais pesado, um pouco mais caro, mas a função principal do carvão ativado estar aqui é reduzir odores. Então, este filtro inclusive tem posição de montagem, você não deve colocar ele de qualquer lado, ele geralmente vem com uma seta mostrando a aplicação dele. A principal função dele realmente é reduzir odores. Então, se você estiver numa estrada e tiver um caminhão com mau cheiro, jogando fumaça para dentro do seu veículo, se o seu veículo tiver esse filtro de carvão ativado, nem sempre você vai precisar utilizar a recirculação de ar. Porque uma das funções desse filtro é reduzir odores. E é significativa a diferença de um carro que usa um filtro de fibra sintética comum para um de carvão ativado. Esse realmente vai reduzir odores. Indicamos, inclusive é bom que você saiba explicar isso para o seu cliente, né? Ele tem um custo mais elevado, mas realmente ele faz a diferença. Por incrível que pareça, algumas montadoras fazem os veículos e não colocam o filtro antipólen. Mas se não tem filtro antipólen, o que acontece? A sujeira da rua vai direto para o evaporador, contaminando toda a caixa de ventilação e bloqueando os dutos, as aletas, as passagens de ar. Ficam totalmente bloqueadas com terra, sujeira, pó, bichinho, folha. Nesse caso, a única alternativa para limpar essa caixa é tirando a caixa evaporadora fora, abrindo ela, tirando essa peça e lavando ela ou trocando essa peça. Então, infelizmente, se você não utiliza o filtro antipólen, a sujeira vai parar aqui. Uma maneira prática, rápida, bem fácil de fazer um teste para ver se o sistema do ar-condicionado do cliente está funcionando bem, é o chamado teste de eficiência. O que ele vai fazer? Nós vamos pegar um termômetro tipo espeto e vamos verificar a temperatura do ambiente onde está o carro
e comparar com a temperatura do ar que sai aqui no difusor central do veículo. Que condições são essas para a gente fazer o teste? Bom, eu preciso ter o veículo ligado, o ar-condicionado funcionando na velocidade 1, reciclo fechado, ar quente fechado. Vejo a temperatura que está na rua, digamos 30 graus. Coloco o termômetro no difusor central, ar no peito, todos os difusores abertos, e depois de 3 a 5 minutos, o carro funcionando fechado nessas condições, eu vou para um gráfico, uma tabela, que faz uma comparação entre a temperatura ambiente e a temperatura de resultado no difusor. Aqui há uma comparação. Por exemplo, se o dia que eu estou fazendo o teste é um dia com 30 graus de temperatura ambiente, vamos seguir essas coordenadas aqui, ó, do gráfico, e vamos ver o que seria normal para um carro dar de eficiência num dia desses. Então, olha só, temperatura do ambiente 30 graus, essa linha sobe, se encontra com essa outra linha, a temperatura no difusor fica entre 9 graus, e se eu continuar subindo esse gráfico, essa linha vai se cruzar com esta aqui, ó, em 13 graus. Ou seja, esse intervalo significa uma temperatura de 9 até 13 graus. Essa temperatura é considerada normal num carro com um dia de 30 graus. Esse seria o nosso teste de eficiência. Evitando, inclusive, colocar manômetros no carro. Isso é um teste prático, uma coisa rápida de fazer. Um dos componentes mais famosos do sistema de ar-condicionado é o compressor. Então, no mercado, nós vamos ver vários modelos, várias formas construtivas de compressor. Isso depende do tipo de aplicação do carro, se é um utilitário, se é um veículo de transporte de pessoas, enfim. Nós vamos ter compressores, por exemplo, de pistões radiais, de alta capacidade volumétrica e baixa rotação. Esses compressores, nos carros, já não têm praticamente utilização. Isso aqui foi um compressor, foi uma época que passou para carros. Temos também compressores de cilindrada fixa, de pistões axiais. Isso é muito utilizado em máquina agrícola e caminhões, esse modelo de compressor. São compressores bastante duráveis. Outro modelo de compressor que também fez bastante sucesso aí no mercado são compressores de capacidade volumétrica variável. Esses compressores são utilizados em carros mais sofisticados hoje e eles têm uma característica bastante interessante. Conforme o sistema está com alta performance, o compressor, o evaporador está com uma temperatura bastante baixa, né? Em vez do compressor ficar ligando e desligando com um termostato, um sensor de temperatura, aqui não há necessidade disso. Simplesmente o compressor muda o ângulo do seu virabrequim, a rotação do compressor pode continuar variável, acelerando o veículo ou não. O que vai interessar para mim agora é o ângulo do virabrequim. E aí eu consigo aumentar a capacidade volumétrica ou diminuir a capacidade volumétrica do compressor. Dessa forma, o compressor não precisa mais ficar ligando e desligando. Ele pode ficar sempre funcionando e à medida em que dentro do sistema estiver uma performance muito boa, o compressor automaticamente muda o ângulo do virabrequim e diminui o fluxo do fluido refrigerante, evitando assim que ele congele o evaporador. Esses hoje são os compressores mais utilizados no mercado. Esse aqui, aliás, é um dos mais famosos aí. É um compressor feito pela Delphi. Mais de 2 milhões de carros por ano saem com esse compressor. E ele é certamente, se você vai trabalhar com veículos, esse é o compressor que mais vai visitar a sua oficina. Um dos maiores detalhes que ele costuma ter é vazamento no eixo do virabrequim. Outro compressor que
que também tem no mercado são os compressores de fluxo variável, porém com acionamento eletrônico. São compressores que não têm mais embreagem eletromagnética. Esses compressores, à medida que você liga o motor do carro, eles estão sempre funcionando. Sempre. E a capacidade volumétrica desses compressores aumenta ou diminui de acordo com o comando eletrônico de uma válvula, uma eletroválvula. Esses compressores, vamos dizer assim, são mais utilizados em carros importados. Compressores de pequena capacidade volumétrica de grande performance são os chamados compressores rotativos, que não têm mais pistões. Esse aqui é um compressor, por exemplo, que é muito utilizado na família Fire da Fiat. É um compressor de 60 a 80 cilindradas de palhetas. Então, esses compressores de palhetas são compressores de pouco arraste mecânico, eles têm poucas peças móveis. Então são compressores que gastam pouca energia para funcionar e eles têm uma capacidade volumétrica bastante interessante. Então são compressores pequenos, compactos, leves, que têm um bom rendimento. Existem ainda no mercado compressores chamados de scroll, que também são compressores que não têm mais pistões. Alguns modelos de carros, como família Fire 1.4 pode utilizar esse compressor, alguns Mitsubishi, alguns Chrysler usavam esse aqui, né? A família Honda praticamente quase toda usa esse compressor, são chamados compressores Scroll, que também são compressores de baixa atrito, uma boa capacidade volumétrica, são compressores considerados de alta eficiência. Manutenção de compressores. Os fabricantes de compressores fazem essas peças para durar uma certa quilometragem, eles têm uma vida útil e não são compressores para serem recuperados. Então, os fabricantes não vendem peças internas novas. Ou seja, hoje, o que tem no mercado? Essa peça gasta, você troca. O ideal não é você ficar abrindo e tentando montar um Frankenstein, pegando peças de outros compressores e colocando aqui dentro. Isso não é economicamente viável e nem sempre vai dar um bom resultado. Okay? Um dos maiores problemas dos compressores é o vazamento no eixo do virabrequim. Eventualmente, esse eixo pode ter um desgaste e o retentor do virabrequim, chamado lip seal, ou alguns chamam ainda de selo, esse retentor deixa de segurar o fluido refrigerante e o óleo sob pressão e aos poucos o fluido refrigerante vai saindo pelo retentor e ganhando atmosfera. E o nível de fluido refrigerante dentro do sistema vai caindo. Geralmente são considerados vazamentos dinâmicos, ou seja, vazam mais ou só vazam quando o compressor está em funcionamento. O sistema parado, muitas vezes a pressão do sistema aqui cai e ele para de vazar. São vazamentos considerados vazamentos dinâmicos que às vezes levam meses para baixar a quantidade de fluido no carro. Uma dica para o reparador é que quando ele efetuar a troca do lip seal, do retentor, ou ainda chamado selo do compressor, nós sugerimos que o reparador troque também o rolamento da polia do compressor. Porque é muito comum ocorrer o quê? O vazamento de fluido refrigerante e óleo no eixo do virabrequim. O fluido refrigerante vaza e vai para a atmosfera, mas o óleo acaba se acumulando e ele escorre e vai direto para o rolamento da polia do compressor. Este óleo entra no rolamento, dissolve a graxa, em rotação essa graxa é expulsa do rolamento e ele começa a trabalhar com pouca lubrificação. E em breve ele vai começar a fazer o quê? Ruído. Esse é um problema comum. Muitos reparadores acabam trocando apenas o rolamento, mas não atacam a raiz do problema, a causa. O que causou esse rolamento durar pouco tempo? O vazamento do compressor. Então, geralmente quando a gente tira o compressor para trocar o rolamento, a gente troca o lip seal, ou vice-versa. Quando a gente troca o lip seal, aproveitamos e trocamos o rolamento também. Compressores que apresentam ruído interno,
Ou seja, o motor do carro está funcionando. Quando você aperta o botão do ar-condicionado e o ruído começa, muitas vezes esse ruído pode ser interno do compressor, ou seja, pistões com folga, folga axial no virabrequim. Esse conjunto de folgas em rotação gera ruído. Se você olhar essa vista explodida aqui, ó, do compressor, os fabricantes de compressor, como a Delphi, não fabricam essas peças separadamente e vendem separados. É o conjunto todo. Então, infelizmente, para o cliente, quando há um desgaste prematuro em um dos pistões ou um cilindro, o correto é você substituir toda a peça. E aí, entramos num outro detalhe. Quando você substitui o compressor, você entra num outro procedimento, ou seja, não basta só trocar o compressor, você tem que trocar outros componentes também, como a gente vai ver a seguir. Se você for trocar o compressor do carro, pegue um novo, lógico, compre um compressor novo, mas se atente ao seguinte, as peças móveis como o pistão, que é feito de alumínio, camisa e demais componentes, esse desgaste todo que houve nesse conjunto, ele vai migrar para onde? Muitas vezes ele vai migrar para o filtro acumulador ou filtro secador. As limalhas vão contaminar todo o sistema, né? E o óleo vai ficar como? Vai ficar escuro, vai ficar sujo. Se você olhar isso aqui na luz, olhar no microscópio, está cheio de partículas metálicas abrasivas que vão causar danos a todo o sistema. Então é importante, além de trocar o compressor e o filtro, você também tem que limpar o sistema. E como é que você vai limpar esse sistema? A gente vai fazer uma operação chamada flush, ou limpeza interna da tubulação. Não é só limpar, não tem como pegar uma escovinha e ficar limpando o interior da tubulação, o interior dos tubos, das mangueiras. Isso vai ser feito com um fluido especial. O fluido que nós utilizamos para limpeza é chamado R141B. Esse fluido tem alguns detalhes interessantes. Primeiro, é um fluido que evapora a cerca de 32 graus, ou seja, extremamente volátil. Se você deixar ele aberto, num pote aberto, ele vai evaporar e você vai perder ele. Quando ele evapora para a atmosfera, cada quilo desse fluido equivale a cerca de 740 quilos de gás CO2. Ou seja, ele é um grande contribuinte para o efeito estufa. Então é um gás que polui. Ele não é assim um gás que você vai comprar e usar ele à toa. Outro detalhe é que ele é um fluido caro. Então você não pode ficar usando indiscriminadamente assim, porque você vai ter prejuízo, né? Geralmente, para fazer o flush, nós vamos utilizar garrafas. Garrafas para fazer o flush, o sistema de limpeza dentro da tubulação. Mas, antes de comprar esse equipamento, é importante que você tenha noção de pressão. Porque a limpeza que nós vamos fazer é líquido, R141B, sob pressão, passando por dentro de uma tubulação. E que pressão é essa? Nós podemos usar aqui ou ar comprimido ou nitrogênio. Mas a pressão em determinados recipientes como esse não devem ser muito elevadas, porque senão esse fluido sob pressão pode romper a garrafa e ela pode vir a estourar, causando um acidente. Então isso você tem que tomar muito cuidado. Essa garrafa aqui, por exemplo, ela pode suportar pressões até de 150 psi, ou seja, 10 bar, mais ou menos o que um compressor de oficina dá. Alguns outros modelos, a recomendação do fabricante chega só a 5 bar, ou seja, 75 psi. Isso aqui é um cilindro de nitrogênio. Aqui nós temos cerca de 1 metro cúbico de nitrogênio sob pressão. Bom, metro cúbico são 1000 litros. Imagina 1000 litros de nitrogênio aqui dentro dessa garrafa. A pressão aqui é enorme. A pressão interna aqui pode chegar a cerca de 150 bar, 150 atmosferas. Para você ter uma ideia, ou te lembrar, o pneu do teu carro geralmente usa 2 bar de pressão. Aqui tem 150, ou seja, uma pressão muito elevada. Muitos acidentes acontecem quando os colegas, não tendo noção de pressão, pegam essa garrafa e ligam ela direto num manômetro para fazer uma limpeza, um teste de vazamento. Isso é
muito perigoso. O ideal é que você tenha uma válvula redutora de pressão. Com essa válvula você pode limitar a pressão de trabalho. Geralmente, para fazer flush, você vai usar uma pressão de trabalho de cerca de 10 bar, ou seja, 150 PSI. Isto para esse modelo de garrafa. Outros fabricantes falam em apenas 75 PSI, 5 bar. Aqui tem 150 bar. Então, senhores, jamais utilizar uma garrafa dessa sem a válvula de segurança, uma válvula redutora de pressão. Ok? É uma diferença muito grande da pressão de saída para a pressão que tem aqui dentro. Outro assunto que às vezes chega a ser polêmico é que muitos carros hoje em dia têm no condensador o filtro secador. Inclusive, alguns colegas hoje fazem a limpeza no sistema e trocam o filtro secador, que é um cartucho. Muito bem, só que isso tem mudado. Há um tempo atrás, os filtros secadores eram avulsos, eles ficavam fora do condensador. Cerca de uns 10 anos para cá, os filtros começaram a vir dentro dos condensadores. E hoje, a recomendação do fabricante é que você, quando trocar o compressor, troque todo o condensador. Porque muitos desses filtros, vêm lacrados para não substituir mais. Aqui vem soldado essa tampa. E outro detalhe interessante é que, se você pegar um condensador desse e abrir ele, você vai ver as cavidades que tem aqui dentro. Ele tem labirintos. O fluxo do fluido refrigerante aqui é paralelo. Ou seja, o fluido refrigerante ele pode escolher, ele tem a capacidade de chegar aqui e ver qual desses dutos que ele vai passar que tem menos obstrução. Então, se eu tiver sujeira, muito óleo, limalhas entupindo algum desses dutos, o fluido de limpeza, que é o R141B sob pressão, vai chegar aqui e, poxa, por que ele vai passar por um duto que está bastante obstruído se ele pode passar por um outro que está bem mais livre? E dessa forma, a minha limpeza num condensador desse formato é prejudicada. Hoje em dia, então, os fornecedores, os fabricantes pedem, troque, não limpe mais. Inclusive, nos últimos anos, se você olhar a evolução desses condensadores, olha só a diferença. Isso aqui é de um Astra, ano 2000. Isto aqui já é de um Gol geração 5, ano 2005. E aqui nós temos os dutos de um Palio 2010. Você acredita que a limalha que saiu do compressor vai passar por esses dutos? Então a recomendação hoje é você substituir todo o condensador quando o compressor estoura. Essa dica é para você não se incomodar. Um outro componente que, assim como os condensadores e filtros, sofreu alteração ao passar dos anos, é o chamado pressostato. Os pressostatos são componentes, são interruptores que são utilizados para segurança do sistema de ar-condicionado. Os pressostatos, na maioria dos carros, hoje já foi substituído por transdutores de pressão. Esses transdutores de pressão, hoje eles não trabalham mais com 12 volts, eles trabalham com 5 volts e são diretamente ligados com um módulo de injeção. Então, nós víamos colegas, antigamente, pegando pressostatos e descascando fios lá, ligando um fio com o outro, fazendo jumps, né, para ver se funcionava o sistema. Isso não dá mais para fazer, pessoal. Hoje, nós temos transdutores de pressão que trabalham com 5 volts, nós temos um fio que é ligado à massa do carro, um fio que vem direto do módulo com uma informação de 5 volts, e um outro fio que retorna para o módulo com uma tensão que pode ser variável entre 0 até 5 volts. Dependendo a tensão que retorna para o módulo sabe qual a pressão proporcional que está na tubulação do sistema de ar-condicionado. E assim, devido ao programa que ele tem, ele pode mandar ligar uma ventoinha, desligar uma ventoinha, ligar o compressor ou desligar o compressor.
Então, hoje o sistema de segurança do sistema de ar-condicionado está aqui, ó, transdutor de pressão. É uma peça que pode dar vazamentos, é uma peça que ela teme umidade, muitas vezes se a umidade chega a entrar aqui nos bornes dela, ela dá problema. E a gente tem que considerar isso e não sair mais como alguns colegas faziam no passado, furando fio, emendando fio. Hoje com o transdutor acabou. Inclusive, para substituir um transdutor de pressão, a recomendação é que você desligue o carro, substitua a peça e depois ligue a peça, né, o borne, antes de ligar a chave de ignição, para que não ocorra nenhuma falha que fique armazenada na memória do carro. Outro componente que também perdeu espaço para a modernidade foi o famoso termostato. Há muitos anos, a maioria dos veículos já não utiliza termostato, ou por ter um compressor de fluxo variável, como nós já comentamos, ou esses termostatos foram substituídos por sensores de temperatura. Esses sensores de temperatura são termistores. Aqui, esse componente é um resistor que, conforme a variação de temperatura, ele muda seu valor de resistência. Esses sensores de temperatura ficam geralmente na saída do fluxo de ar do evaporador. Só que essas peças também dão problemas. É muito comum a oxidação desses terminais de sensores, o que faz com que a resistência da passagem do elétron aqui aumente demais. E para o módulo que está lendo esse valor de resistência, ele vai perceber que o valor subiu demais e ele vai imaginar o seguinte: olha, se o valor de resistência está muito elevado, talvez esteja congelando o evaporador. Eu vou cortar a ligação do compressor. E aí o módulo bloqueia o funcionamento do ar-condicionado. E muitas vezes o problema está nessa pecinha aqui. Acontece que em alguns modelos de carros, para trocar esse sensor, você tem que tirar todo o painel. É o caso do Fusion, por exemplo. Um outro carro que não precisa tirar painel, mas que deu muito problema, foi o Polo. O Polo 2003. Esse sensor aqui foi campeão de dar problema, bloquear o acionamento do sistema de ar-condicionado. Os compressores do sistema de ar-condicionado precisam lubrificação. Só eles precisam de lubrificação. Mangueira não precisa de lubrificação. Condensador não precisa de lubrificação. Evaporador, válvula de expansão. Tudo isso não precisa de lubrificação. Mas os compressores precisam. E são no sistema de ar-condicionado automotivo, que utiliza compressores de cárter aberto, o óleo que vai aqui dentro é um óleo especial, chamado óleo polietileno glicol. Esse óleo é caro e, infelizmente, poucas oficinas utilizam esse óleo corretamente. Muitas oficinas utilizam óleos poliéster, que são bons óleos também, só que são óleos para compressores de geladeira, de cárter semi-hermético, onde o óleo fica sempre no cárter e não precisa circular por toda a tubulação. Nos carros, como os compressores são pequenos, as empresas que fabricaram eles decidiram fazer cárter pequeno. Por isso os compressores podem ser mais compactos. Então, onde fica o reservatório de óleo do sistema de ar-condicionado automotivo? Se o cárter é aberto, parte desse óleo, talvez 2/3 desse conjunto de óleo, fique circulando sempre pelo sistema. Ele sai do compressor, misturado com o fluido, refrigerante, e retorna para o compressor. Ele fica sempre circulando. Então ele não fica armazenado somente no cárter. O cárter passa a ser toda a tubulação. Aí você precisa ter um óleo especial. Um óleo que seja miscível, que seja misturável, que seja diluído no fluido refrigerante. Se você utilizar um óleo de geladeira, poliéster, a característica desse óleo não é se misturar ao fluido refrigerante. Basta ver isso numa geladeira. A geladeira tem um cárter aberto. O fluido refrigerante chega no motor de geladeira, passa pelo cárter, troca calor, mas o óleo que está lá no fundo não sobe e não vai para o pistão e não segue pelo sistema. Ele fica sempre no cárter. Isso é um óleo poliéster. Excelente lubrificante, mas não é para compressor de cárter aberto.
Por isso, senhores, a gente tem que estar atento a esse detalhe. Muitos colegas, às vezes, não sabem porque o compressor está durando pouco, porque o compressor começou a bater ou roncar, mas o pessoal não se ligou que está usando o óleo errado. Cada óleo por uma aplicação, ok? Então, óleos de boa qualidade, PAG, polialquilenoglicol, que tem viscosidade, ou seja, a propriedade da película, do filme de óleo, resistir ao seu próprio rompimento, ou seja, a viscosidade do óleo, ela pode ser, olha, geralmente 150, ISO VG 100 ou 46, são as viscosidades mais utilizadas. Então fica essa dica para que você não fique utilizando um óleo de baixa qualidade, isso vai comprometer o teu serviço. Bom, nesse curto período que nós batemos um papo aqui, né, eu tentei mostrar para vocês um pouco do universo de trabalhar com ar-condicionado automotivo, que vai desde conhecer como funciona o sistema, cada componente, o que faz, que problema eles podem causar, o que causa problema a eles. Então a gente tem muito mais para falar. Por exemplo, leitura de manômetros, solda em reparação, mangueiras. Um assunto bastante delicado é detecção de vazamentos. Então existem procedimentos para você localizar vazamento. Tem novas tecnologias chegando. Isso é assunto para outros bate-papos, ok? Obrigado pela presença.